Hello! Neste vídeo eu vou te mostrar como você pode confirmar informações nas suas conversas do dia a dia ou conversas em ambientes de trabalho, enfim, com um nativo, um americano, um inglês. Eu sou a teacher Fernanda Dagnoni e eu quero que você fique comigo até o final deste vídeo para que você realmente entenda, aprenda e domine nas suas conversas em inglês a confirmar uma situação que em português é muito comum a gente usar, por exemplo, não é ou né. São duas das formas que a gente tem de confirmar as informações, confirmar aquilo que a gente acredita ser verdade. Então fica comigo até o final, aqui no vídeo do canal do inglês, que eu vou te ajudar a entender. E você vai sair daqui dominando. Então pega laptop, seu caderno, suas anotações, seu celular, onde você prefere. Tem gente que gosta de anotar, escrevendo, tem gente que prefere digitar, não sei. Grava o que você quiser. Mas anote aí porque vai valer a pena, certo? Então, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos a esta aula que vai ampliar, inclusive, o seu vocabulário e pronúncia, porque é claro, né, gente? Eu quero que você pratique aí ouvir e repetir tudo na sua casa. Então, vamos ser bem simples e objetivos aqui. Eu viro para uma pessoa e falo assim, You are from Canada, right? You are from Canada, right? Quer dizer, você é do Canadá, certo? Esse certo é uma maneira possível para nós, em inglês é right, né? Da gente confirmar essa informação. A informação tá aqui, ó. You are from Canada. Right é a confirmação disso. Só que você fala assim, Fernanda, tudo bem. Então, como é que se traduz essa frase? Ué, você é do Canadá, certo? Tá, mas eu não quero usar certo. Eu quero usar não é? Você é do Canadá, não é? Como é que falaria esse não é em inglês? Então, vamos lá. Eu vou falar aren't you? You are from Canada, aren't you? Simples assim? Uai, você é do Canadá. Não é você? É assim que eles falam. Eles não vão falar não é, eles vão falar não é você? Aquela cortina é nova, não é ela? No sentido de ela não é nova? Inclusive, deixa eu avisar os desavisados, aqueles que estão vendo o canal pela primeira vez, quem sabe. Gente, há uns 3 vídeos, vão seguindo aqui toda a cronologia. Mas eu comecei a falar sobre essas inversões em perguntas no inglês, que às vezes a gente acha que tá tudo fora de ordem. Depois eu aproveitei para falar de verbos auxiliares. O próprio to be, o do, does, did, o have, entre outros. Falei um pouquinho também nesse mesmo vídeo sobre verbos modais, bem pouquinho, mas só visando o uso enquanto auxiliar, tá? Depois eu também falei de perguntas. Vejam os 3 últimos vídeos. Analisem ali, façam as suas anotações, ouçam e repitam, enfim, que vocês vão entender melhor. Porque senão eu vou ter que retomar aqui para falar o que é um auxiliar e como que a gente faz pergunta em inglês que tem essa inversão. Né? Ou então, se você não inverte alguma coisa ali na pergunta em inglês, você posiciona um outro verbo, que é o tal do auxiliar. Então, é uma coisa ou é outra. Então, é por isso que muita gente, quando começa a estudar inglês, acha que, nossa, a hora que vai fazer pergunta, teacher, a hora que eu tenho que construir uma pergunta, teacher do céu, ferrou. Eu já não sei nada, não entendo nada, porque é tudo o contrário. Existem as inversões. Existe também, como eu acabei de falar, você posicionar um verbo antes do sujeito. Fernanda, eu não lembro o que é verbo, não lembro o que é sujeito. Por exemplo, você é. Quem é que é? Aqui é você, né? Então, você a gente chama de sujeito, que é a pessoa, ou poderia ser uma coisa, que executa uma ação. No caso aqui, a ação dessa palavrinha, ó, de ser, é, você é. E essa ação, esse executar alguma coisa é o que a gente chama de verbo. Gente, estou usando palavras simples, mas de repente, você fala assim, ah, não lembrei não. Então, voltem lá nos 3 últimos vídeos, faça uma agenda, analisa ali comigo. Olha, tem muita coisa assim, ó, que dá pra gente simplificar até mesmo estudando gramática. Mas se você não curte gramática, então analise esses vídeos, lá tem muita informação, lá tem muito conhecimento, tem muito exemplo, tá? Então, os exemplos ajudam a gente a clarear. Então, vamos lá. Você é do Canadá, não é? Esse não é no pé da letra vai ser o verbo é na negativa, não é? Porque se você afirmou aqui, ó, você é, não é, você mesmo está usando no próprio português, analisa o teu português, o teu próprio idioma, você está usando a negativa, né, o não. Então, você é do Canadá, não é você? Aí você fala, mas por que não é
o contrário? Por que a gente não diz não é você, mas falando do contrário, não é? Porque isso não existe no português. Então, se você for tirar essa dúvida não existe. É que ela só é esquisita pra nós. Mas aí você fala assim, uai, mas eu tenho que usar isso aqui antes do você? Sim, porque nem em português a gente usa o você. A gente só usa o não é, né? Não gosta, não fala, não pediu, não veio. A gente não usa a pessoa, você, ele, ela. Então, tanto faz, tanto fez. Só pega o jeito aí. Quer ver? Vamos ver outro exemplo. He's your boss. Isn't he? Ele é seu, né? O teu. Ele é o teu chefe. Não é ele? É assim que eles vão falar. Ele é teu marido, não é ele? Eles são seus filhos, não são eles? É assim que um americano, que um inglês, que um canadense, um australiano, eles vão confirmar uma informação. É usando, se você começou a afirmar algo na positiva, aí a informação que você quer confirmar, essa perguntinha ali que vem depois da vírgula, como aqui é, aren't you? Isn't he? Essas perguntinhas para confirmar, elas vêm então na negativa. Se você usa uma positiva, a confirmação vem na negativa. Isso acontece com a gente no português. Você é brasileiro, não é? Ele é seu chefe, não é? Veja que a gente usa o é e depois não é. Perceberam? Isso até no português. A diferença é que daí tem que vir a pessoa. Ele, você, nós, enfim. Vamos aqui, ó. They are your children, aren't they? They are your children, aren't they? Eles, também pode ser elas, tá? Depende de quem você está se referindo, qual grupinho de pessoas. Eles são seus filhos. Aí você fala assim, teacher, mas a palavra children não quer dizer criança? Opa, deixa eu... Ai, que lindinho, tá? Aqui, tava travando. Children é o plural, deixa eu colocar aqui embaixo, só para quem tá estudando aí já achar que tava entendendo tudo errado, é isso mesmo. Child, ó a diferença. Child quer dizer criança. Children, ó a diferença no som do i. Aqui é aqui é I, tá? Children é o plural de child. Criança, child. Crianças, children. Child, children. A gente vai ter um vídeo, eu vou explicar para vocês por que tem palavras no plural que não recebem S. Caraca, tá no plural e não tem S. No Brasil a gente tem S para tudo que é plural. Pois é, mas isso acontece em inglês. Então relaxem, fiquem tranquilos. Só que aqui, children se encaixa melhor como filhos, tá? Suas crianças, seus filhos. They are your children, aren't they? Eles são seus filhos, não são eles? Não são eles? Não são eles? Você usa o próprio verbo are, o próprio verbo is, e aqui o are de novo, só que daí você coloca na negativa para confirmar, que é o que a gente falou agora há pouco. Então, por enquanto, vamos deixar assim. Vamos parar, vamos respirar, vamos trabalhar a pronúncia, listen and repeat. Ou se repita aí na sua casa, ok? Começando daqui. You are from Canada, aren't you? He is your boss, isn't he? They are your children, aren't they? Muito bem. Então, primeiro a gente usou para confirmar algo que a gente acredita ser positivo, tal, são, está, enfim. E depois a gente confirma com uma negativa, usando a mesma pessoa, ó. Aqui é you, aqui é you. Aqui é he também. Opa, aqui. Aqui é they e aqui também é they. Fernanda, mas são pessoas, se fosse um animal, se fosse coisa, não interessa, quer ver, ó? It is a beautiful house, isn't it? Olha lá, tô falando de uma casa, ó. Ela é uma bela casa. Não é ela? Esquisito, né? Então, como que a gente traduziria essa última frase aqui? It is a beautiful house, isn't it? É uma casa linda, ou bela, enfim, não é? Você traduz do jeito que a gente fala, no próprio português, não é? Né? A gente vai usar isso normalmente. Mas em inglês você vai ter, olha aqui, o it e o it aqui. Tá vendo? Olha o próprio is e o is na negativa aqui. Positiva, negativa. Ok? Alright? Então, muito bem. Listen and repeat. It is a beautiful house, isn't it?
Very nice. Muito bom, muito bem, maravilha. Vamos continuar. Opa, vamos continuar aqui, ó. She can help us. Can she? Ela consegue, ou ela pode, ou também ela sabe. Tá? Mas aqui acho que vai ficar melhor como ela pode. Ela pode ajudar, é o verbo help, us. O que é esse us? Nos, a nós, a gente. Quer dizer, ela pode nos ajudar. Aqui, ó, help. She can help us. Ela pode nos ajudar. Não pode, ela? Ou seja, não pode? Ela pode nos ajudar, não pode? Ela pode nos ajudar, não é? Can't she? She can help us, can't she? Opa, não acredito que eu fiz isso. Apaguei sem querer. Can't she? Very nice. Agora vamos lá. Por enquanto, gente, eu só tô confirmando informações na positiva e daí a perguntinha de confirmação acaba ficando na negativa, como eu já falei, mas depois a gente vai ver o contrário disso. E é sossegado. Eu considero até mais tranquilo ainda. Agora vamos começar a aprofundar. You work on Saturdays. Você trabalha aos sábados. Já que eu tô traduzindo com vocês e eu quero aumentar o vocabulário de vocês, deixa eu falar uma coisa aqui. On Saturdays significa nos sábados ou aos sábados, correto? E essa palavrinha aqui, on, não sei se vocês vão lembrar, os que estão começando a estudar agora, mas quem já estudou há algum tempo sabe que on, aí também tem lá o at, o in, o before, behind, with, without e 500 outras palavras que nós vamos chamar de preposições. Pois é, a preposição para você usar com o dia da semana é on. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. Aos sábados, às segundas, às terças, às quartas, às quintas, às sextas, aos sábados, aos domingos. Esse no domingo é on. Na segunda-feira é on Monday. Aos sábados é on Saturdays, beleza? Então vamos lá. You work on Saturdays. Você trabalha aos sábados. Não trabalha? Você trabalha aos sábados, né? Você trabalha aos sábados, não é? São três possibilidades da gente, em português, confirmar isso. Como é que seria traduzir para o inglês? Eu vou enfiar um aren't you, igual eu usei aqui? Não. Ele tá aqui? Tem algum are aqui? Não. Eu vou usar o isn't, igual eu usei aqui no segundo exemplo? Não. Vocês estão vendo algum is aqui? Então, eu não vou usar... Outra coisa, eu vou usar o can't. Também não. Você tá vendo can aqui? Não. Então, Fernanda, que palavrinha, ou que verbo eu vou usar na negativa? Eu já sei que vai ser you aqui. Termina com you, porque é o you que tá aqui. Eu tô falando, eu tô confirmando com você mesmo. You work on Saturdays. Não sei o que lá, you. Ó, vai repetir. Igual aconteceu nos exemplos pra cima. É a mesma pessoa, eu tô confirmando a respeito da mesma pessoa. No caso aí, desse exemplo é você, you. Tá, mas que palavra abençoada que eu vou pôr aqui. Eu vou usar work not. Work com not? No. Nada de work e not. Por quê? Porque não. Porque não é assim que funciona. Ué, teacher, mas você usou are, depois aqui, lá em cima, ó, e colocou aren't, que é are not. Você usou o is e depois você colocou o not e ficou isn't. Aqui é a mesma coisa com are, igual no primeiro exemplo. Aqui o is, igual no segundo exemplo. Aqui você usou o can e depois você enfiou o not e ficou can't. Por que eu não posso usar o work e colocar o work? Porque não existe workn't. Não existe. Aí eu volto a falar dos 3 últimos vídeos. Especialmente que eu vou falar sobre auxiliares. Pessoal, existe uma diferença do inglês para o português que a gente chama... Uma não, né? Tem algumas. Mas enfim, eu quero falar sobre verbos auxiliares. É que quando você vai negar... E quando você vai dar uma ênfase na frase para uma ação, um verbo, ou quando você vai fazer uma pergunta com esses verbos, você não tem esse negócio de inverter, de colocar negativa, você tem que usar uma outra palavra com a negativa. Você usa outra palavra que vai vir antes do sujeito para fazer pergunta, para dar ênfase, que essas outras palavras são chamadas de verbos auxiliares. Então, aí você fala, tá, mas quais são? Como que eu vou saber quando usar esses verbos auxiliares abençoados?
tá precisando assistir aquele videozinho que eu acabei de falar. Mas enfim, a maioria dos verbos. A maioria. Esses aqui, ó, o are, o is, are de novo, o is, o can. Quais mais, Fernanda? Deixa eu separar aqui, ó. O am, o was, were, there is, there was, there are, there were, o could, que é passado de can, que já tá ali em cima, o will, would, shall, should, may, might. Às vezes, dependendo do tempo verbal, dependendo do tipo de conversa, o have, o has e o had, com essas palavras, com esses verbos todos, e aí fora os verbos desses exemplos aqui, dessas frases que eu coloquei no início, tá? Você nunca vai usar auxiliar com eles para uma negativa. Basta usar o not depois deles que negou, como vocês viram aí. Agora, a grande maioria dos verbos, no caso o verbo trabalhar, que tá aqui, ó, you work on Saturdays. Trabalhar, work. Estudar, study. Dormir, sleep. Acordar, wake up. Dirigir, drive. Comer, eat. Ligar, call. Perguntar, ask. Sentir, feel. Pensar, think. Andar, walk. Gente, a grande parte dos verbos de rotina, de dia a dia, enfim, as tuas ações diárias, a grande maioria, quase todos. Portanto, nós vamos precisar de uma ajudinha de um verbo auxiliar com o not. E daí você nega. E numa pergunta, você coloca esse auxiliar antes do sujeito, aí vem o verbo. Então, assim, eu não vou entrar nesses detalhes, porque aqui nós não vamos falar de verbos auxiliares. Nós estamos falando, inclusive, gente, nós estamos falando de uma matéria que, se eu fosse pesquisar na gramática, se eu fosse falar com alguém, o que você está ensinando naquele vídeo? Eu falaria que eu estou ensinando tag questions. Tag questions. Mas você não precisa saber disso, né? Não vai fazer diferença nenhuma na tua vida. Então, eu só estou querendo confirmar informações. E para isso, eu tenho que entender de auxiliares. Como eu já fiz vídeo falando de auxiliar, como eu fiz vídeo falando de perguntas aqui, falando das inversões e tudo mais, também, então eu posso trazer esse assunto para vocês. Mas se para você verbo auxiliar ainda é uma coisa, nossa, eu não sei de nada, te sugiro dar uma pausa aqui e pesquisar os vídeos que vão falar de perguntas de verbos auxiliares, no teu material para você que está estudando, você que é meu aluno, ou então simplesmente manda uma pergunta para mim que eu te respondo, certo? Então vamos continuar com os nossos exemplos aqui, eu vou dar a resposta para vocês dessa abençoada pergunta. You work on Saturdays. Você trabalha aos sábados, não é? Você trabalha aos sábados, não trabalha? Você trabalha aos sábados, né? Esse né, não trabalha, vai ser don't. Don't you? Don't, porque o do é o auxiliar. Aí você usa o not. Contrai, porque aqui nessas perguntinhas tem que ser tudo abreviado mesmo. Don't you? E o you que tem que estar ali, né? You work on Saturdays, don't you? You speak English. Opa. Don't you? You speak English, don't you? They come here once a week, don't they? Ó, eles ou elas, né? Depende do contexto. Vêm aqui, come here, vem aqui once. O que quer dizer once? Once quer dizer one time. Uma vez, one time. Uma vez, a week. A week. Por semana. Eles ou elas vêm aqui uma vez por semana. Não vem? Eles vêm aqui uma vez por semana, né? Eles vêm aqui uma vez por semana, não é? Seja como for, esse né, não é, não vem, é tudo don't they. Aí você só usa auxiliar. Olha que demais, fica fácil. Vamos ver mais. We have to wake up early tomorrow, don't we? Para você que gosta de acordar cedo, olha que delícia. Nós é we. Have to wake up early. Temos que acordar cedo tomorrow, amanhã. Don't we? Não temos? Não temos nós? Não é verdade? Não é? Então, ó. We have, nós temos, to wake up, que acordar,
early é cedo. Tomorrow, amanhã. Don't we? Não temos? Certo? Então, muito bem. Vocês já... Então, quem tá ligado aí, quem já conhece os auxiliares, é tudo don't you, don't they, don't we. Mas se eu tô falando sobre ele, he, ela, she, ele ou ela, aquilo, enfim, it, aí eu não posso usar o do, tem que usar o does. Então, já não é mais don't, é doesn't. Quer ver, ó? It rains a lot here, doesn't it? Se tem it aqui, it rains a lot here. It rains, it. Então, eu já sei que vai terminar a confirmação com it. Pode ver os exemplos ali pra cima, né? É o mesmo sujeito, é a mesma pessoa, é a mesma coisa. Rains, chove. Ele, ela, isso, aquilo, chove, é para se referir à chuva mesmo, tá? Você não pode ter um verbo ali, no caso, o verbo da frase rains, se você não tem um sujeito para conjugar o verbo. Então, para se referir ao clima, para se referir à chuva, à temperatura, ao horário, a gente tem que usar esse it como o verbo, tá bom? No caso aqui é o verbo chover. It rains a lot here. A lot quer dizer muito e here aqui. It rains a lot here. Se começou com it, eu já sei que vai ter it aqui no final, como a gente já viu. E aí, para he, para she e para it, eu tenho que usar o does. E aí a negativa, né, not, então fica does not. Eu falo doesn't, porque eu contraio, né? Nessas horas que a gente... Vou retomar, né? Vou falar de novo. Nessas horas quando a gente vai confirmar informações, galera, a gente usa sempre contraidinho, tá? Sempre abreviado. Então, it rains a lot here, doesn't it? Ou então, doesn't it? Às vezes a gente nem pronuncia esse T direito. Teacher Fernanda, estou com dúvida porque eu não lembro quando usar do, quando usar does, não lembro a diferença entre eles, nem quando eles devem aparecer. Então, gente, sugiro mais uma vez, estude auxiliares. Fernanda, eu não gosto de gramática, mas você não vai estudar gramática para dar aula, você vai estudar gramática só para entender como uma bússola aí, porque senão, se eu entrar nesse assunto agora, o vídeo vai ficar muito longo e vai ficar repetitivo, né? Então, manda sua dúvida que a gente pode conversar. No @canal do inglês, você pode inclusive mandar uma mensagem por direct com voz. E eu respondo todo mundo, pode ter certeza disso. Beleza? Tiro sua dúvida, esclareço para você. Até te auxilio com material na internet mesmo, de resuminho aí, em português, que tem muita coisa boa na internet. Tem muita coisa nada a ver, trash, mas tem muita coisa que dá para aproveitar, ainda mais para resuminho, quem tá com rapidez. Eu mesmo, quantas vezes já fiz isso? Faça um resuminho bem massa pra você o que é um auxiliar, tá bom? Mas vamos lá. It rains a lot here, doesn't it? Gente, eu não esqueci que eu tenho que daqui pra baixo, ó, fazer o listen and repeat com vocês, tá? Eu só quero mais informação. She studies Spanish, doesn't she? She studies Spanish, doesn't she? Ela estuda espanhol. Não estuda ela? Não estuda? She studies Spanish, doesn't she? Aí você fala, Fernanda, por que desse doesn't, meu Deus? Porque se você fosse negar essa frase aqui, ela estuda espanhol. Se você fosse negar ela não estuda espanhol, você faria isso aqui, ó. She doesn't, aí tira volta o verbo para a forma normal dele. Doesn't. Então, esse é o auxiliar mesmo, tá, gente? Esse é ele que vai aparecer ali. She studies Spanish. Ela estuda espanhol. Doesn't she? Não estuda? Muito bem. Vamos falar de passado? Ontem, ele estava aqui... aqui ontem. Não estava? He was here yesterday, wasn't he? Ele estava aqui ontem, não estava? Ele estava aqui ontem, não estava? Ele estava aqui, não estava? Ele estava aqui, né? He was here yesterday, wasn't he? Ó, com was, volta um pouco no vídeo. Quando eu falei para vocês vários verbos que não usa auxiliar. Was tá lá na lista. Você não precisa de auxiliar, basta usar o not que você já nega. Certo? He was here yesterday, wasn't he? Vamos falar outra coisa. They went to the movies together. Didn't they?
Ixi, será que vocês estão conseguindo ver? Não, né? Deixa eu pôr um pouquinho pra cima, deixa eu ver se deu certo. Deu. They went to the movies together, didn't they? Eles foram, esse aqui, o passado, ele é o passado do verbo go. Sabe o verbo ir, go? O passado é went. Eles foram para o movies, cinema, together, juntos. Didn't they? Bom, se tem, se é o they aqui, aqui vai ser they, que a gente já aprendeu isso. Então, qual a palavrinha que vai aqui? Por que não pode ser o don't? Aqui o don't, teacher. Aqui o don't they. Então, mas aí don't era no dia a dia. Olha a frase. Eles vêm aqui uma vez por semana, não vem? É rotina, é hábito, é dia a dia. Essa frase aqui, ó, tá no passado. Olha o went. Went, gente, é passado disso aqui, ó. Passado de go. Go é ir. Went é foi, fomos, foram, fui, né? Outra forma da gente ver que é passado é... Se eu tivesse, claro que daí tem que ter um contexto. They went to the movies together yesterday. Ó, eles foram... Yesterday quer dizer... onde dá pra ver, né? Dá. Yesterday, pessoal, quer dizer ontem. Ó. Aí sim que você teria mais uma informação na frase pra dizer... Pô, é um passado. Mas se você já tá estudando inglês há algum tempinho, você já sabe que isso aqui é o passado de go. Então, eles foram ao cinema, the movies. Quer dizer a mesma coisa que movie theater. É cinema. Juntos ontem. Aí eu não posso usar o don't aqui, igual eu usei nessa frase, porque aqui é rotina, é dia a dia, é hábito. Aqui foi ontem. E o passado de did e o passado de does o passado de do. E o passado de does é justamente did. Did, pessoal, é o passado de do e de does. Então, o passado de don't é didn't, que nada mais é que did not. O passado de doesn't nada mais é que didn't também. Porque para he, she, it no passado não tem diferença. Tá? Falar de ontem, de semana passada, 2 minutos atrás, agora há pouco, tudo isso já passou. É passado, ficou lá para trás. Então, aí o passado não tem essa diferença de ele, ela, eu, você, nós, não existe isso, tá? Então, é did para todo mundo. E aí, a negativa, e aí vem o they. Outro exemplo. George called me last night. No, George called you last night. Didn't he? Ó, George é ele. Falar George é falar ele. Ligou para... Gente, o verbo ligar já é call e a pessoa. No caso aqui, você. Ele ligou para você. Esse pra você, o para, não tem em inglês, tá? George called é George ligou para. Você, last night. Night é noite, last é passada. Você pode traduzir como last night, você pode traduzir como noite passada, ou então ontem à noite. Então, George te ligou ontem à noite. Didn't he? Fernanda, se é George aqui, não tinha que ser George aqui no final? Não, aqui no final você sempre usa ele, ela, aquelas coisas, eles, as meninas, elas, você nunca fala as meninas. As coisas, as pessoas, os cachorros, o Mateus, o George, o sei lá quem, a Melanie, nunca, é sempre ele, sempre ela, tá? Sempre os pronomes. Então, George ligou pra você, ou George te ligou ontem à noite. Não ligou? George called you last night, didn't he? Beleza? Bom, agora, gente, tem vários outros auxiliares aí. Por exemplo, he has been studying over 4 hours. Hasn't he? Deixa eu ver se dá dando pra vocês verem aqui. Dá. He has been studying over 4 hours. Hasn't he? No pé da letra, essa tradução vai ficar ridícula. Ele tem estado estudando para mais de 4 horas, não tem? Ele tem estado estudando é para acabar, né? Quer dizer que ele já tem estudado, ele está estudando, ele vem estudando há mais de 4 horas. Ele tem estudado há mais de 4 horas já, não tem? Quer dizer que ele começou há 4 horas e não terminou, não acabou, tem acontecido até agora.
Então, eu tô olhando aqui, eu tô falando de duração de tempo. Aí você fala pra mim, ué, mas o has aqui, ele virou auxiliar aqui, teacher? Lembra que, volta no vídeo, quando eu falei as palavras, os verbos que nunca usam auxiliar, eu disse que o have, o has e o had, dependendo do tempo verbal e dependendo, portanto, da situação, eles são verbos auxiliares. Eles não precisam de um outro auxiliar. Não se usa auxiliar com eles, porque eles passam a ser auxiliares, tá? Muito bem, pessoal. Tem um monte de outros exemplos que a gente precisa de auxiliar aí para aumentar nosso vocabulário. Por enquanto eu vou deixar só esses e vou pedir que vocês voltem, que vocês estudem. Deixa eu colocar aqui. Que vocês me mandem exemplos aqui nos comentários para eu saber se está certo, usando will, usando should, usando o mais to be aqui, am, are, is. Enfim, deem também oportunidade de eu agregar valor na vida de vocês de forma bem específica. Deixa o comentário de vocês. Vamos lá, deixa eu entender o que vocês estão com dúvida, o que vocês estão produzindo. E também lá no @canal do inglês no Instagram, porque daí eu consigo falar com vocês por direct. Não perde nunca a oportunidade de aprender, beleza? Então vamos lá. Listen and repeat. Agora é hora da gente trabalhar a pronúncia dessas palavras. E depois eu vou dar menos, né? Mas eu vou dar alguns exemplos, você afirmando algo na negativa e confirmando na positiva. Ou seja, vamos falar do contrário agora. Por enquanto, vamos trabalhar a pronúncia dessas palavras, beleza? Listen, dessas palavras não, dessas frases e das perguntinhas de confirmação. Listen and repeat. You work on Saturdays, don't you? You speak English, don't you? They come here once a week, don't they? Quando vocês repetem, eu bebo água. We have to wake up early tomorrow, don't we? It rains a lot here, doesn't it? Deixa eu aumentando aqui. She studies Spanish, doesn't she? He was here yesterday, wasn't he? They went to the movies together yesterday, didn't they? George called you, ó, emendo called com you, esse they você fala called you, call, o passado é called, nada de called, tá? De novo, George called you last night, didn't he? E por último, he has been studying over 4 hours, hasn't he? Ok. Agora eu vou apagar tudo isso aqui. Everything. E agora nós vamos confirmar coisas que estão na negativa. Por exemplo, he isn't very communicative, is he? Communicative. He isn't very communicative, is he? Ele, olha o is not aqui. Is not quer dizer não é ou não está. Vamos ver se ele combina melhor aqui como está ou como é, né? Ele não é ou ele não está muito comunicativo. É? É ele no pé da letra, né? Ou seja, fica melhor falar ele não é, né? Ele não é muito comunicativo, é? Certo? We are neighbors. Are we? We are neighbors, aren't we? Digamos que você tá na fila do mercado e você olhou para aquela pessoa e fala, gente, eu acho que ela é vizinha nova. Acho que é o vizinho novo. Nós somos vizinhos, não somos? No pé da letra seria não somos, porque não somos tá aqui, né? E que tá fazendo nós ali, teacher? Tem que ter. Não somos nós, mas a gente não precisa traduzir assim. Simplesmente, nós somos vizinhos, não somos? We are neighbors, are we? Só que nós vamos negar agora. Que eu esqueci que a gente tá fazendo negativo. Nós não somos vizinhos, somos? Aí digamos, então, qual é a situação, Fernanda? Porque às vezes eu acho, eu não sei vocês, mas eu preciso entender a situação, tá? Você tá na fila do mercado, vamos voltar pro mercado.
Alguém fala, você é uma vizinha. Eu falo, não, nós não somos vizinhos, eu moro em outra cidade. Nós não somos vizinhos, somos? Sei lá, que situação idiota, né? Mas enfim. We aren't neighbors, are we? Nós não somos vizinhos, somos? Melhor exemplo do mundo. Outro. He works for you. He doesn't. Negativa, Fernanda. Negativa. Informação agora a gente vai negar, negativa. A gente vai formar alguma coisa na negativa. O que eu estou falando para você tá na negativa. Eu só quero confirmar. Tá? É isso daí. He doesn't work here. Does he? He doesn't work here. Ele não trabalha aqui. Trabalha? Trabalha ele? Aí você fala assim pra mim, nossa, teacher, por que você falou que quando a gente informa, quando a gente tá falando alguma coisa pra alguém na negativa, a gente tem que confirmar, é mais fácil? Porque teve algum momento aqui do vídeo que eu falei isso. Porque, gente, olha o auxiliar aqui, né? Quando você já fala uma frase na negativa, você já está usando o auxiliar, quando ele tiver que ser usado, né? Que não é sempre, mas é na grande maioria das vezes. Então, você já só tira o not e usa ali, olha aqui, ó. Does he? O he continua sendo a mesma pessoa. Tá aqui, ó. Aí você só tirou a negativa. Does he? Mas você traduziu como trabalha. Olha como que eu traduzi. Ele não trabalha aqui. Ele não trabalha aqui. Ele não trabalha aqui. Trabalha? Pois é, gente. Não tem o verbo work aqui no final. Ele só tá aparecendo aqui. E mesmo assim eu vou usar como trabalha. Porque é a maneira que a gente fala em português. Eles já falam usando o próprio auxiliar, porque o auxiliar retoma, refere-se ao verbo, tá? He doesn't work here, does he? She will not go there. Will she? She will not é um futuro. Usar o will como uma ação é que essa ação é futura. No caso, a ação tá aqui, ó, go, ir para algum lugar. E o there é lá. Como que eu traduziria então? She will not go there. Ela não vai lá. Ela não irá lá. Lá onde eu estava te falando agora há pouco. No supermercado. No supermercado. Ela não vai lá. Se eu quiser, eu posso pegar o will not, se eu quiser, e abreviar. O will not é a mesma coisa que falar won't. She won't go there. Will she? Will, lembra que, vou colocar aqui para não ter dúvida. É will not. Won't, olha aí, acompanha aí em azul. Won't é a mesma coisa que falar will not. Mesma coisa, só que aqui tá abreviado, ó. Tá? Então, a hora que eu for fazer a positiva aqui para confirmar, eu só tiro o not. Tirando o not, ele volta de won't para will. Will she? She won't go there, will she? Ela não vai lá, vai? A gente no português usa sempre os verbos. Ele não fala espanhol, fala. Ela não cozinha bem, cozinha. Eles não estão conversando, estão. A gente sempre vai pro verbo. Em inglês eles usam sempre o auxiliar e a pessoa. Quer ver, ó? Mary wants to buy a house. Negativa. Mary doesn't want to... Vamos mudar a frase. Mary doesn't want to travel. Mary doesn't want. Want é o verbo querer. Want. To travel é viajar. E o doesn't que tá na negativa. Então, Mary não quer viajar. Quer. Só usa o auxiliar na positiva. Tira o not do does, coloca ele, opa, she, ela. Teacher, mas não tinha que ter o nome Maria aqui? Se tá Mary aqui, não tinha que estar Mary aqui? Não. Você nunca usa nome. Você usa uma palavra que se refere àquela pessoa, senão você usa, a não ser aqui, ó, tipo she, apareceu she aqui. He, apareceu he aqui, porque já era um pronome. Mas quando é nome próprio, Maria, você fala ela, aqui no final. Se é Pedro, você fala ele lá no final, tá? Você nunca usa os nomes. Mary doesn't want to travel, does she? They haven't been working, have they? Elas, vamos traduzir agora na positiva? Elas, melhor do que a gente só ficar falando eles, né? Elas não têm estado trabalhando. Porque elas estão de férias, viajando pelas Maldivas. Um grupo de amigas aí, que delícia.
They haven't been working, have they? Então aí, esse aqui, esse tempo verbal me diz, esse tempo verbal grandão aqui, que esse have tá na negativa, né? Have not, fica haven't, aqui ó. Have not fica abreviado, fica haven't. Mas é isso aqui, na forma completa. Se eu tiro not, ele passa a ser só have. Então tá aqui. They haven't been working, have they? Elas não têm trabalhado ultimamente, é isso que ele tá querendo dizer. Tipo assim, né? Elas estão bem folgadas, elas estão matando serviço. Tá claro isso pra vocês? Outro exemplo. Michael didn't pass the exam, did he? Michael didn't. Se tem did ou didn't é did not. Já falei isso pra vocês. Did not. Abreviadinho, esse did not aqui fica didn't. Aí eu já sei que o que quer que tenha acontecido foi no passado. 2 minutos atrás ou 20 minutos atrás. Mas passou, já era. Já. Então, muito bem. Michael não passou no exame. Passou? Eu só uso o auxiliar. Por isso que eu falo que quando você tá numa conversa com alguém e você vai confirmar uma informação, por exemplo, na negativa, eles não gostam de pizza de calabresa. Gostam? Em inglês é muito mais fácil quando você começa essa primeira parte na negativa, porque se tiver que ter auxiliar, já tá lá. A não ser que a pessoa ainda não tenha aprendido, né? Mas é mais fácil. Aí depois o que acontece? Você usa esse mesmo auxiliar na positiva e a pessoa, o pronome, etc. Tá? Vamos para mais um exemplo aqui. Vamos fazer o seguinte, já que tem bastante, vamos trabalhar a pronúncia. Listen and repeat. Gente, é para repetir aí, hein? Vamos começar daqui. Lá de cima. He isn't very communicative, is he? We are neighbors, are we? He doesn't work here, does he? She won't go there, will she? Mary doesn't want to travel, does she? They haven't been working, have they? Michael didn't pass the exam, did he? Ou seja, ele não passou no exame, passou? Eu falei did he, né? Às vezes sai um sonzinho assim bem mais grudado, mais rápido, mas você pode falar did he. Eu falei did he. Michael didn't pass the exam, did he? Sorry, foi rápido. Por isso que muita gente fala, ai, os americanos sempre colocam tudo uma palavra em cima da outra, meu Deus, teacher, eu não entendo nada, e assim por diante. Mas a gente vai pegando jeito, não se preocupem com isso, alright? Muito bem. Vamos fazer mais alguns poucos exemplos aqui, mas vocês já estão pegando. Vocês viram que é só uma questão de vocabulário aqui, gente, a coisa mais simples do mundo, tá tudo de boa, tudo certo. Não tem muito segredo. Aí você fala, teacher, tem segredo sim. Palavras que você ainda não conhece e a questão de entender os auxiliares. Só. Quando usar, porque em alguns momentos a gente não precisa usar, e como usar, certo? Alright. Bom, quero falar mais de alguns aqui. I couldn't do that to him, could I? I couldn't. Aí você fala, o que é esse couldn't abençoado? Gente, could é o passado de can. Can significa poder, conseguir. Também tem outras formas de você falar, tipo, no sentido de saber, uma habilidade e tal. O passado, conseguiu, pude, pudemos, puderam, poderia, poderíamos, é could, tá? E ele não se usa auxiliar, até porque ele já é considerado um auxiliar. I could not. Abreviado fica couldn't. Could not é a mesma coisa que couldn't. Então, muito bem. I couldn't do that to him, could I? Eu não conseguia. Eu não consegui. O que quer dizer esse I couldn't do that to him? Quer dizer que eu não consegui fazer, eu não podia fazer isso com ele. Podia? Eu não podia fazer isso com ele, podia? Eu não ia conseguir fazer isso com ele, sabe? É nesse sentido. Tipo, eu não ia conseguir fazer isso com ele, certo? Então, I couldn't do that to him, could I? Could I? Tirei só o not do could
usei na positiva. Vocês perceberam que a gente acaba ficando mais familiarizado, com o próprio auxiliar quando ele tá presente. Para ele estar presente, tem que ter uma negativa ou uma pergunta. Então, apareceu aqui na positiva. Ou na negativa, ficou, ó, anos-luz mais fácil, anos-luz mais fácil. Enfim, vamos para outro exemplo aqui, pra gente já encerrando o vídeo, que vai ficar mais fácil ainda para vocês, quando vocês precisarem voltar tudo desde o início, vão falar, ah, Fernanda, agora tá ficando claro. Assista a esse vídeo novamente, fazendo as suas outras anotações, depois você cata as suas duas anotações, da primeira vez que você assistiu, da segunda, e você vê como é que foi. Vamos para mais 2 exemplos e a gente encerra, beleza? Jack and Brian aren't coming, are they? Digamos que os belezas do Jack e do Brian falaram que iam vir para nossa festa, para o nosso churrasco, trazendo carne, trazendo bebida, e os bonitos cancelaram e foram para um outro show, um outro churrasco. Aí eu falo para você, Jack and Brian aren't coming. Jack and Brian não estão vindo. Estão? Estão eles? Eles não estão vindo, então. É assim que a gente fala. O Jack e o Brian não estão vindo, então. A gente usa esse tão, né? Gente, como é que eu vou traduzir esse tão? Esse tão vem de estão. Em inglês estão eles. Jack and Brian não estão vindo. Estão eles? Só que a gente não vai traduzir assim. Jack and Brian não estão vindo. Estão? Ou não virão. Virão? Né? É assim que a gente vai fazer. Jack and Brian aren't coming, are they? Peter hadn't said anything about it. Had he? Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Não. Aqui. Peter hadn't said anything about it. Had he? Peter não tinha dito nada sobre isso. Tinha. Peter não tinha falado nada sobre isso. Tinha. Peter hadn't said anything about it, had he? Peter hadn't said anything about it, had he? Vamos trabalhar a pronúncia desses últimos exemplos aqui, para ficar mais fácil para nós. Vamos fazer o seguinte, eu vou começar a fazer a partir do blá, 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 blá. Vamos fazer desde o início? Porque eu acho que a gente não fez, né? Então, vamos lá. Listen and repeat. He isn't very communicative, is he? We are neighbors, are we? He doesn't work here, does he? She won't go there, will she? A gente já fez essa pronúncia assim, cheguei aqui, eu já me lembrei. É tanta coisa que eu acabei esquecendo, mas vamos continuar, não tem problema nenhum. Mary doesn't want to travel, does she? They haven't been working, have they? Michael didn't pass the exam, did he? I couldn't do that to him, could I? Jack and Brian are coming, are they? Peter hadn't said anything about it, had he? Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui, de novo. Peter hadn't said... Depois, por isso que eu esqueço se eu falei ou se eu não falei o negócio. Peter hadn't said anything about it, had he? Maravilha, very nice people. Então, olha, seguinte, voltem pro início do vídeo se ficou dúvida. Deixe o seu comentário para eu saber onde estão as suas dúvidas, como eu posso te ajudar. E deixa um like se você gostou desse vídeo para eu justamente saber se eu agreguei valor, se eu trouxe conhecimento, se eu esclareci dúvidas, para eu saber como é que isso tá, qual o efeito que isso gerou para você. E se você ainda não uma pessoa que curte inglês. Se você ainda tá assim, eu não gosto de falar que não gosta, mas vamos falar não curte. Por isso que eu dei uma gaguejada, eu não gosto de afirmar isso, não gosto. Mas o fato é que todo mundo pode ser que não gosta mesmo, eu detesto, odeio um idioma. Se você ainda não gosta de inglês, eu te sugiro uma coisa, comece a descobrir aquilo que você gosta de falar
de conversar, assuntos que são do teu interesse. Para quê? Para que você passe a ter sentido no que você está estudando. Então, por isso que eu falo, fica comigo nesses vídeos. Se você ainda não se inscreveu no canal do inglês, se inscreva agora. Agora, ó, vai aí, tá vendo o botão vermelho? Então vai aí, clica nesse botão vermelho e se inscreve. Beleza? Já fez isso? Agora você ativa o sininho de notificação, porque daí você vai ficar sabendo todas as vezes que eu subir um vídeo aqui pro canal, porque eu faço pelo menos 2 vídeos, aulas assim com bastante conteúdo, bastante exemplo. Então, já ativou o sininho de notificação? Beleza. Agora, se você falar pra mim, Fernanda, mas eu quero dicas um pouco mais rápidas, mais curtas também para o meu dia a dia, no meu horário de almoço, então você vai no @canal do inglês, me segue lá, porque lá a gente coloca dicas de 1 minuto, dicas preciosas, sacadas, stories, lá eu faço live, e aí a gente consegue ter uma interação maior e eu saber aquilo que é do teu interesse. Beleza? Muito obrigada por terem ficado comigo até o final, foi show de bola, e a gente se vê no próximo vídeo, e olha, se você ainda não gosta de inglês, não desanima, você vai chegar lá e eu tô aqui para te ajudar. Thank you so much. I'll talk to you guys soon. Bye!